Eu cheguei no fundo do poço. E eu acabei de sair de um treino de cardio e eu decidi que eu precisava contar isso pra alguém. E que se você tá ouvindo esse vídeo agora, você vai conseguir entender o que eu quero dizer e o que eu quero falar. Eu cheguei no fundo do poço porque eu me perdi de mim mesma. Eu cheguei no fundo do poço porque eu fiquei vivendo muitos anos, a minha vida inteira, baseada na opinião alheia. Na opinião da minha mãe, na opinião dos meus supostos amigos, na opinião da minha família, na opinião dos amigos da minha mãe. E ninguém nunca chegou pra mim e perguntou o que eu realmente queria ser, quem eu era, qual era a minha música preferida, a minha banda favorita. Mas todo mundo chegava até mim e apontava o dedo, falando o que eu devia ou o que eu não deveria fazer e que todas as minhas ações eram erradas. Eu cheguei no fundo do poço porque anularam a minha voz, anularam o meu brilho, me fizeram acreditar que eu não poderia gritar a minha arte pro mundo, eu não poderia gritar a minha essência, que ser eu era errado demais. Eu cheguei no fundo do poço porque eu descontei todas as minhas emoções em comida. E eu coloquei em primeiro lugar o medo, ao invés da coragem de transformar e ir em busca dos meus sonhos. Eu cheguei no fundo do poço porque todas as pessoas que estavam ao meu redor, elas reafirmavam pra mim cotidianamente que o meu lugar era lá. E que todos os meus sonhos eram grandes delírios, bobagens, e que eu não tinha o direito de sonhar. Eu cheguei no fundo do poço porque eu tive TDAH e eu fui completamente negligenciada. Porque eu nasci em um lar que não tinha estrutura nenhuma. Meus pais não me nutriram do que era necessário para eu ser eu e para eu viver com um mínimo de dignidade. Eles não me ensinaram sobre amor, sobre perdão, sobre paciência e sabedoria. Eu cheguei no fundo do poço porque eu não tive o afeto necessário para saber todo o meu valor. Eu me coloquei em relações abusivas, tanto com amigos quanto com homens, porque eu não sabia como me proteger. Eu cheguei no fundo do poço porque eu não me reconhecia, porque eu não sabia o meu valor. E mesmo depois de descobrir toda a imensidão e do mundo gritar pra mim que eu deveria ser aquilo, ser tudo aquilo que eu era, eu ainda estou no fundo do poço. Porque me criaram pra não ter coragem de ser eu. Só que hoje, diante de tudo que eu venho vivendo e aprendendo todos os dias, eu acho um absurdo perder a vida ficando num poço tão escuro, destruindo a minha alimentação, me entupindo de comida, destruindo o meu corpo sem se movimentar, a minha mente assistindo programas fúteis e principalmente destruindo a minha história quando eu adquiro todo o conhecimento do mundo, mas eu não coloco em prática. Destruindo os meus sonhos quando eu me silencio e não passo pro mundo o conhecimento que eu tenho. Eu cheguei no fundo do poço porque eu fui fraca. E ao mesmo tempo eu me considero tão corajosa de ter seguido, muito tão corajosa de estar viva aqui, de me manter em pé e conseguir ter todo esse raciocínio claro que eu tive nos últimos meses e anos. Eu cheguei no fundo do poço porque eu deixei o meu brilho de lado por muitos momentos. Eu cheguei no fundo do poço porque eu fui contra os meus princípios, os meus valores, e muitas vezes me fizeram acreditar que os meus valores e os meus princípios eram outros, quando na verdade só eu sei da minha verdade, do que eu acredito. Eu cheguei no fundo do poço porque eu não valorizei o meu silêncio nem as minhas palavras. Eu gastei o meu ouvido e a minha fala em situações desnecessárias. Eu gritei por justiça e liberdade da forma errada. Mas será que existe forma errada quando você grita daquela forma que você aprendeu a vida inteira? Eu cheguei no fundo do poço para eu poder dar a volta por cima. Eu sempre acreditei, desde muito nova, que a minha vida não era em vão e que eu tinha um propósito aqui na Terra. E mesmo com tantos tropeços ao longo de 34 anos, eu sempre soube que chegaria a hora que eu teria orgulho de mim, da minha história. E que eu conseguiria passar o que eu sempre acreditei para as pessoas que estivessem dispostas a ouvir tudo aquilo. E eu cheguei no fundo do poço para eu vir até aqui e te mostrar como é sair do fundo do poço real. Eu sempre tive uma ideia que eu queria que as pessoas participassem do meu processo e vivessem comigo na prática o que é dar a volta por cima. E eu sempre adiei isso porque o fundo do poço me ensinou que ninguém estava tão interessado assim em ouvir a minha história, que ela era só mais uma história. Mesmo eu acreditando tanto na grandeza de todas as minhas experiências e da minha história. Eu tô aqui gravando esse vídeo para te convidar para sair desse fundo do poço que tá te matando aos poucos. Que tá fazendo você desacreditar de você, dos seus sonhos, da sua vida, dos seus filhos, do seu relacionamento, da sua família, de qualquer que seja a situação que você se encontra hoje. Eu vim aqui viver tudo o que eu preciso viver. E eu vou compartilhar com você.